Olá meus caros, aqui é o Corvo. Nesta edição do Cine Corvo, a minha escolha foi muito influenciada por uma simples atitude, mas nem sempre muito frequente para pessoas que são mais casuais quando o assunto é cinema. Todo mundo conhece algum diretor ou diretora por nome em virtude de algum filme de sucesso ou que tenha marcado época, mas normalmente poucos procuram saber sobre as origens desses profissionais. E é este tipo de movimento que eu proponho quando escolho um filme como Duel, de 1971. Este filme, feito inicialmente para a TV, é o primeiro longa da carreira do renomado diretor e produtor Steven Spielberg. Não foi o primeiro trabalho dele com cinema, mas foi sim o seu primeiro longa-metragem. Duel foi pensado como um filme curto, para ser transmitido na emissora ABC como parte de um segmento que o canal tinha na época, chamado O Filme da Semana. No entanto, ele ficou tão bom e foi tão aclamado pelo público que, posteriormente, ele acabou ganhando cenas adicionais e foi transmitido nas salas de cinema da Europa também. Em pouco tempo, Duel ficaria conhecido como um dos melhores filmes feitos para TV de todos os tempos, fama que ele mantém até hoje. Imaginar que seu impacto seria tão grande era algo completamente improvável. Filmes feitos para a TV, algo que era comum nos Estados Unidos para produções de muito baixo orçamento, raramente apresentavam grandes qualidades. Quase todos eram esquecíveis. Não havia dinheiro para grandes produções. A ideia, na realidade, era investir sempre o mínimo possível. Quando um filme ficava interessante nesses moldes, quando ele realmente fazia sucesso, a justificativa para isso era quase sempre de natureza personalista. Ou era um ator ou atriz que surgia como revelação, ou então era um jovem diretor que tecnicamente já dava indícios de talento e que poderia ter uma carreira muito promissora pela frente. E este foi o caso aqui em Duel, onde Steven Spielberg, com apenas 24 anos de idade, já filmava muitíssimo bem, e usando câmeras simples, sem muito anteparo tecnológico. Fazer esse movimento de retorno às origens de grandes diretores renomados é uma coisa bastante divertida. Nós podemos encontrar verdadeiras tranqueiras, filmes bizarros e bem diferentes daquilo que viria a se tornar o estilo e gênero mais preponderante de cada diretor. Mas também podemos encontrar filmes que, embora módicos, já apontavam que o profissional em questão daria o que falar. E definitivamente, este é o caso de Spielberg. A maior parte dos diretores iniciantes começa com filmes independentes. Para trabalhar com um estúdio tradicional, indubitavelmente você precisa ter alguns bons contatos. Não é algo tão simples de conseguir. Imagino que Spielberg tinha, no caso, estes tais contatos, porque ele ainda não havia feito um longa-metragem sequer que atraísse alguma atenção sobre ele. O cara, já na estreia, estava filmando para a Universal Pictures. Das duas, uma. Ou foi muita sorte, ou ele tinha o famoso QI, o que indica. Mesmo Duel sendo um filme para TV, começar a trabalhar já na Universal é fantástico. Se o jovem diretor acertar a mão de cara, se ele tiver talento, é bem provável que ele terá também uma carreira assegurada pela frente. Falemos um pouco do filme então. Bem, uma coisa que é inegável no sucesso de Duel é que nele fica explícito um conceito que Spielberg iria trabalhar muito nesses primeiros anos da sua carreira: a perseguição e o frenesi por ela causado. Como todo mundo sabe, o primeiro grande sucesso real de Steven Spielberg foi Jaws, Tubarão, filme de 1975. Jaws foi o filme que o revelou para o mundo. Mas as ideias e técnicas utilizadas por ele em Jaws eram algo original? Aí é que está a questão. Nem de longe elas eram originais, até porque o próprio Spielberg já havia usado a maioria delas aqui, neste filme, em Duel. Aqueles que conhecem Duel sabem muito bem que este filme é Tubarão de cabo a rabo, feito 4 anos antes dele. A diferença básica é que, ao invés de estarmos no oceano, estamos numa rodovia. E isso, meus caros, não é uma coisa ruim. Ao contrário, Jaws, Tubarão, é um verdadeiro clássico.
E o fato de Duel ser como ele é muito bem-vindo e grande motivo para esse filme módico ter funcionado tão bem. O próprio Steven Spielberg confessa que Duel é um embrião de Jaws, ou que Jaws seria, simbolicamente, uma sequência dele. Eu suponho que Spielberg tinha uma ideia, e quando finalmente apareceu a possibilidade de um filme com grande orçamento, 4 anos depois de Duel, ele novamente utilizou as mesmas técnicas e premissas básicas que ele já havia usado neste filme aqui. Em outras palavras, se você gosta de Jaws, você irá adorar Duel. Dificilmente este filme irá desagradá-lo, porque o que muda é apenas o terreno, o cenário onde o predador ataca. Em Jaws é um tubarão, e em Duel é um caminhão. Entretanto, não se engane achando que verá um filme de alta velocidade, alucinante, com efeitos especiais e vários acidentes, como vemos em filmes mais modernos, que por sinal são tão exagerados que na mesma proporção são totalmente esquecíveis. Duel sempre se manterá dentro de um realismo. As coisas que acontecem nesse filme são coisas que poderiam acontecer com qualquer pessoa que dirige, que toma a estrada ou tem nela um modo de ganhar a vida. Aliás, eu tenho certeza que muitos que fazem isso já passaram por alguma situação daquelas que são apresentadas aqui no filme. Vocês irão fazer essa associação, irão lembrar de si mesmos dirigindo na estrada. O que talvez vocês não tenham encontrado ainda, e eu espero que nunca encontrem, é um psicopata no volante. Não porque o sujeito dirige mal, não é um termo psicopata relativo à forma que ele dirige, mas é porque o cara é um verdadeiro psicótico, descontrolado no volante. O caminhoneiro é literalmente um predador da estrada. Como eu disse, esse filme não é de alta velocidade. Haverá trechos dessa natureza, obviamente, porque há momentos de perseguição. Mas a premissa dele não se ampara no quanto um veículo pode correr, e sim no quanto ele pode ser ameaçador, como ele pode se tornar uma arma nas mãos de um lunático. Duel é sobre isso. O caminhão, mais do que o caminhoneiro, é um veículo muito, muito intimidador. O seu modelo é o Peterbilt 281, de 1954. Em Duel, a produção utilizou um modelo que já havia rodado muito, completamente enferrujado, mas cujo motor tinha bastante lenha para queimar ainda. Ele funciona muito bem. O caminhão de Duel é um veículo forte, potente, totalmente decrépito, que não apenas te caça comendo asfalto, mas te intimida a todo instante pela imagem que ele tem. Eu imagino que este modelo deve ter sido escolhido para o filme justamente pelo ronco forte do motor, e também porque o seu formato dianteiro lembra muito o rosto, uma face humana. E é esta a face que veremos o filme todo, visto que o caminhoneiro que o dirige se manterá oculto, sempre em mistério. Spielberg brinca com isso, revelando apenas a silhueta do maldito, os braços no volante, as botas típicas de caminhoneiros, mas nunca de fato a sua face. O que ele quer é que o caminhão e a imagem dele intimide quem está assistindo. E ele definitivamente consegue isso, pois o veículo se comporta realmente como um predador da estrada. Parece um animal selvagem, caçando, torturando a sua vítima, até se entediar e decidir que é a hora de finalmente matá-la. É como um gato brincando com um rato até finalmente cravar as presas no seu pescoço. E o mais interessante é que vemos isso acontecendo não com animais, mas com automóveis, que são respectivamente os instrumentos de defesa e ataque nas mãos de seus condutores. Eles são a expressão motriz de seu comportamento e mentalidade. Duel é bastante interessante porque a vítima, David Mann, interpretado excelentemente por Dennis Weaver, é um sujeito bastante agitado. O filme nos permite entrar em contato o tempo todo com os pensamentos e com a agitação mental dele por estar sendo atacado. Eu não mencionei antes, mas Duel é baseado em um conto escrito por uma lenda da literatura, o escritor Richard Matheson. Para quem não sabe de quem estou falando, ele foi o cara que escreveu I Am Legend, Eu Sou a Lenda, Hell House, A State of Echoes e vários episódios da série Twilight Zone. Curiosamente, Matheson escreveu Duel em formato de conto para uma edição da revista Playboy.
Este tipo de revista com nudez já não tem mais tanto apelo atualmente porque a internet substituiu a sua função. Hoje tudo é muito acessível e podemos achar qualquer merda que quisermos com poucos cliques. Mas a Playboy, por várias décadas, foi uma revista popular com um público masculino porque ela inseria muita coisa do universo desse gênero nela. Coisas sobre futebol, política, automóveis e até mesmo um pouquinho de literatura, o que foi o caso de Duell. Mas, retornando ao estilo literário de Richard Matheson, ele escrevia muito em primeira pessoa, ou seja, seu estilo deixava muito transparente para o leitor os sentimentos das personagens. E em um filme como Duel, onde David Mann está literalmente sofrendo bullying na rodovia, sendo torturado e ameaçado de morte, isso se torna interessante muito em virtude do background do personagem, o qual temos um breve acesso logo no princípio do filme, quando ele faz uma ligação para sua esposa. A mulher estava brava com ele, porque na noite anterior ela foi assediada por outro homem e David não reagiu. Nessa cena, o texto está nos indicando que, de certo modo, David Mann é meio bundão, que é alguém que não parte para o confronto. E isto é muito interessante porque aqui, ao ser caçado e torturado de mil maneiras por este caminhoneiro lunático, ele terá que reagir. Ele terá que superar os seus medos e de alguma forma reagir, ou então ele morrerá. O antagonista não é alguém que você possa negociar ou usar a diplomacia. Para início de conversa, o cara passou a assediar David na estrada, intimidando com o caminhão, apenas porque David o cortou, fez uma ultrapassagem. Inclusive, no para-choque dianteiro do veículo, vemos um grande número de placas anexadas, de vários estados, o que leva a crer, ou a cogitar, que poderiam ser placas das vítimas anteriores desse maluco. As tentativas de aproximação nunca dão certo. Quando o caminhoneiro para o veículo mais à frente, esperando reencontrar David e continuar a caçada, ele nunca permite que David se aproxime. Ele não quer conversar. Ele quer intimidar e atacar. Em outras palavras, David está nas cordas. Ou ele encontra uma forma de revidar e derrotá-lo na estrada, ou ele vai em breve ganhar um caixão feito com as ferragens do seu carro. Ele não tem outra opção. Inclusive, preciso dizer que, devido a esta constatação, o título nacional que o filme ganhou é bem porco, para variar. Aqui no Brasil ele foi chamado de Encurralado, e não foi traduzido literalmente como duelo. Mas é exatamente de um duelo que o filme trata, porque a base dele é justamente a superação psicológica que David precisará ter em relação aos seus medos para finalmente superar e encarar o predador em 4 rodas, que há quilômetros o persegue incansavelmente. Constatar isso é interessante porque retrata o tipo de premissa simples que as obras de Richard Matheson possuem. Elas são simples, se organizam de forma simples, mas elas sempre têm contornos psicológicos muito grandes. Steven Spielberg, por sinal, faz uma excelente adaptação, porque sua forma de filmar explora isso a todo instante, esta tensão na caçada e também o semblante nervoso de David, seu suor e desespero. Dennis Weaver tem uma atuação também sensacional, convenhamos. Não é fácil para ninguém segurar um filme sozinho, ser basicamente o único ator dele, o único personagem relevante, por 1 hora, 1 hora e 20 minutos. Você inevitavelmente vai ser cobrado para atuar e, nesse sentido, o Dennis Weaver atua muito bem. É realmente muito convincente. Vocês verão. Spielberg possui vários filmes sensacionais em sua filmografia que escondem algumas pequenas joias como Duel. E para quem gosta do diretor, e principalmente de Jaws, este é um filme que definitivamente vale a pena conferir. É ainda um Spielberg, digamos, bem jovem e inexperiente, longe de ser um dos melhores filmes dele. Mas o filme é bom, porque mostra um diretor jovem, bastante sedento de mostrar serviço e precisando ser criativo, inventivo com as poucas câmeras e recursos que ele tem. O fato do filme ter sido filmado em uma região árida da Califórnia dá grande liberdade à produção. Faz com que exista também nela
uma certa sensação de desamparo, de constante desamparo, porque temos um personagem caçado e ele praticamente não tem muito a quem recorrer. Na realidade, essa região da Califórnia é uma região de tráfego. Muitos carros passam por ali. Mas para a película, o espaço foi reservado, é claro. E mesmo em situações normais, nós não encontraríamos, digamos, muitos carros, um tráfego pesado assim, acontecendo ali naquela região. É algo muito mais esporádico. E, curiosamente, reza a lenda que a carcaça do caminhão até hoje está lá, visto que o veículo foi abandonado logo após o término das filmagens. E contam também que a região é meio barra pesada, que os moradores locais são aquele tipo de americano bem chucro, sabe? Que gostam de resolver as coisas na bala, que nem dá pra bancar muito turista por lá também. Gente baixa da pior espécie. Mas enfim, não há muito mais que eu queira comentar. O que me resta é desejar um bom filme àqueles que se interessarem. Um abraço do Corvo, meus caros.